Nessa noite, não aquilo que nós queremos, aquilo que quer falar a sua igreja nessa noite. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, eu te agradeço, meu Pai, por mais essa rica oportunidade, Pai, por mais esse dia que nós passamos, Pai, estamos aqui nessa noite, para te agradecer, Pai, por ter nos guardado, ter nos livrado de todo mal, Pai. Agora peço as suas bênções para o pastor Brazuca, Pai, que vai transmitir a tua palavra para a tua igreja nesta noite, Pai. Usa ele como canal de bênção. E te agradecemos no teu santo nome. Amém. Pai, segura em minhas mãos. Pai, segura em minhas mãos. Tenho medo de cair. Oh, Pai, não deixa não. Segura minha mão, tudo aqui é passageiro, tudo aqui é ilusão. Tenho medo de cair, ó Pai, não deixa não. Segura minha mão, ó Pai, não deixa não. Segura minhas mãos. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos. Já que você está de pé, abra a sua Bíblia no Evangelho de São João, capítulo 15. Glória a Deus. Quando eu recebi o convite para pregar nesta noite, trazer uma palavra, logo o Espírito de Deus me colocou esse capítulo no meu coração. Evangelho de São João, capítulo 15. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor André, que me convidou para trazer a palavra de Deus nesta noite, e aos companheiros que aqui estão, né? Amém? Irmãos Osório e todos os companheiros que aqui estão, né? Abre a sua Bíblia, acharam, meus irmãos? Capítulo 15 do Evangelho de São João diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também sois vós, se não estiverem em mim. Amém? Poder sentar, meus irmãos. Graças a Deus por esta noite tão maravilhosa. Às vezes se arma uma trovoada, hoje não vai dar para ir na igreja. Eu disse: Jesus, nós vamos na tua casa. Amém? Não é o tempo que se levanta que vai impedir de nós estarmos aqui nesta noite. Eu louvo a Deus, meus irmãos. Eu tive essa viagem agora lá para o sul, e eu fiquei muito feliz porque eu fui à inauguração da igreja que eu fundei a palavra de Deus naquele lugar. Eu fiquei muito feliz porque quando eu fui lá, eu fiz uma casinha lá e um pedacinho de terra que era meu. E depois comprei um terreninho e fizemos uma igrejinha lá, e agora foi construída uma igreja muito bonita de material, de 9 por 20, uma bênção, irmão, os bancos tudo estufadinho, até que lembrei dos nossos bancos aqui, ó. Nós fazemos como diz o provérbio, fazer uma vaquinha e estufar esses bancos aqui, ó, porque os nossos irmãos estão ficando velhos, e sabe que a gente vai ficando velho? Vai ficando só a carcaça. A gente sente que os bancos ficam difíceis, mas não é difícil também. Todos nós aqui se unimos, nós vamos construir esta obra maravilhosa. Bem, meus irmãos, ali eu fiz um passeio maravilhoso, visitei os meus amigos, parei na casa dos meus filhos. Infelizmente, muito que eu tive a oportunidade de falar de Jesus, já tinha ido embora.
perderam a oportunidade de aceitar Cristo como Salvador, foram embora. Mas eu digo uma coisa para os irmãos: quando eu fui daqui de Joinville, eu fui para pregar a palavra de Deus naquele lugar. Não importava o que eu tinha que passar, o importante é que a palavra fosse pregada. Não é verdade, irmãos? O missionário, quando vai para a obra missionária, ele vai pregar a palavra. Ele não vai com uma finalidade: eu vou ter que ganhar, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Ele vai pregar porque Jesus disse: ide pregar por todo mundo a minha palavra. Então tem muita gente: tu não ganhou nada para Jesus lá. Olha, a minha parte eu fiz. E eu preguei. Agora Jesus não quer ninguém forçado para a sua salvação. Porque a Bíblia diz que ele veio para salvar a todos, mas nem todos deram crédito à voz do Senhor. Como diz o profeta Isaías: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Muitas vezes nós pregamos, mas entra aqui e sai aqui, não está nem aí com o problema das coisas de Deus. Mas o importante, irmão, é que nós falamos a palavra de Deus. Como disse o pastor Sérgio ontem, nós temos incumbido uma obra de levar a mensagem da verdade. A mensagem que Deus tem colocado no nosso coração, nós temos que levar. Meus irmãos, muitas das vezes a pessoa não quer. Olha, eu era em 12 irmãos, aliás, 11 irmãos, só eu de crente. Tu não pregou para os teus irmãos? Meu Deus, eu preguei para os meus irmãos, falei, disse tudo que era, que Jesus queria. O meu irmão mais novo, 1 ano mais novo do que eu, quando nós tocávamos baile, nós cantávamos nós 12, meus irmãos. E quando eu fui daqui para lá, ele começou a cantar os hinos comigo. Mas eu dizia: mas tu tem que aceitar Jesus. Eu não posso, porque o pai e o pai se foi. E o pai se foi e o meu irmão ficou na mesma situação. Aí ficou a minha mãe. A mãe foi para o hospital, aceitou a Jesus. A Sônia ganhou a mãe para Jesus no hospital. Quando fez 15 dias, o Senhor recolheu, mas ela dizia: Jesus, eu estou com saudade de ti, aleluia. Quando Deus entra no coração da pessoa e transforma uma vida nova, uma vida que estava lá no mundo jogado. Meus irmãos, eu lembro perfeitamente. Eu estava tocando um carnaval na cidade de Jaguaruna. E eu vi aquelas pessoas passar na frente daquele salão com Bíblia na mão. Será que o irmão daquele não olhou de lá para dentro do salão e viu eu tocando? Será que ele não disse: se Jesus salvasse aquele gaiteiro? Aleluia! Eu creio na salvação daquela bagagem. Que o Senhor tem feito, Senhor, alguém me convidou para aceitar a Jesus. Então, por isso que eu digo, irmão, às vezes tem algum amigo nosso dentro da igreja e nós temos vergonha de convidar alguém para aceitar a Jesus como Salvador. Se aquele irmão que me levou na igreja não me convidasse, eu não tinha aceitado ele. Eu não tinha decidido ainda para aceitar a Jesus. Só que no sábado, meus irmãos, dia 20 de setembro de 1970, 8 horas da noite, 15 para as 9, eu estava de joelho dobrado, chorando. Eu estava chorando sem saber por quê. O que é que tinha acontecido comigo? E eu lembro, meus irmãos, a mensagem que o saudoso Antônio Lopes pregava. Ele pregava sobre o cego de Jericó. Vai fazer 56 anos agora em fevereiro. E essa palavra entrou no meu coração. Mas antes de eu ir lá, eu já tinha ouvido a palavra de Deus, através de uma campanha perto da minha pensão onde eu morava. Eu digo uma coisa para os irmãos: para Deus falar, não importa se tem porta, se não tem, porque aquela mensagem daquela campanha naquela noite
foi lá no meu quarto, aonde eu estava deitado, e o Espírito de Deus começou a trabalhar no meu coração. E dali para frente, meus irmãos, eu comecei a estar querendo a voz de Deus. Até que fui convidado para ir na Assembleia de Deus do Iririú, e lá Jesus me salvou daquela casa velha. O irmão Antônio conheceu, né, irmão Antônio? A casinha velha lá na rua Iririú, lá. A irmã Sônia conheceu também, né? Aquela casa lá. E lá Jesus fez uma obra completa. Salvou, me batizei nas águas, e Jesus batizou com o Espírito Santo. Foi 3 obras, meus irmãos. E eu chorava, eu só dizia assim: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, com fogo, conforme diz a tua palavra. E eu fui batizado com o Espírito Santo com fogo, meus irmãos. Faz 53 anos que eu fui batizado com o Espírito Santo. Nunca deixei de falar língua. Por quê? Porque eu nunca pequei para entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós sabemos perfeitamente que Ele habita em nós. E nós precisamos andar como diz a palavra do Senhor. Aqui diz assim, meus irmãos: eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o lavrador. Glória a Deus. Jesus estava dizendo: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador que cuida da videira. Irmãos sabem que a videira, se você plantar e deixa ela lá sem podar, ela não vai dar fruto nenhum, ela só vai dar folha. Porque eu lembro quando eu tinha minha parreira lá, chegava no mês de agosto e eu podava ela tudo, meus irmãos. Chegava no mês de dezembro, no fim de dezembro já estava carregadinha de uva. Porque eu podei, eu tirei aqueles galhos que não dava fruto, eu tirei tudo fora e só deixei o que dava fruto. Deu fruto 100% de tanta uva que deu. Assim, meus irmãos, eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o que cuida da videira. E diz ainda: toda a vara que em mim que não dá fruto, atira e limpa. Toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. A vara que não der fruto, ele corta fora, para não atrapalhar que vai dar fruto. Assim somos nós, meus irmãos. Nós, o Senhor, poda pela sua palavra, para que nós demos fruto. Às vezes nós ficamos um pouco retraídos de dar fruto. O que quer dizer, irmão? De falar a palavra de Deus para alguém, para que alguém possa ouvir. Sabe o que é que disseram de mim lá naquela região lá, irmão? Eles disseram assim, depois vieram falar para mim assim: olha, eu nunca vi tanta coisa boa como vejo nesse homem aí. Amém? Glória a Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque as minhas filhas, meus filhos viviam dentro da palavra de Deus. E causava admiração àquela comunidade. Glória a Deus. Por isso Jesus disse: vós sois a luz do mundo. O mundo tem que ser clareado por nós. Nós não podemos ser treva no meio das trevas. Nós temos que ser luz para brilhar no meio das trevas, para poder dizer, como a sunamita disse: meu velho, veja que esse homem que passa por aí todo dia é um verdadeiro homem de Deus. E se o profeta andasse de qualquer maneira, o que é que a mulher ia dizer? Olha, veja esse homem que passa aí, mas é uma treva. É uma treva, é pior do que qualquer fulano. E nós temos hoje, meus irmãos, a nossa postura de cristão, de viver uma vida de cristão diante de Deus na sociedade. Nós não podemos ser igual ao mundo de maneira nenhuma. Não podemos ser. Nós temos que ser diferente, para que a sunamita diz: essa mulher que passa aqui é verdadeira serva de Deus, para testemunhar da palavra. Paulo disse que nós somos uma carta escrita para o mundo. Não precisa fazer nada, é só ler em nós.
lê em nós a fidelidade, a nossa vida de santificação diante de Deus, que Deus vai honrar sua palavra dentro de nós. Diz assim, vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiveres na videira, assim também vós são vós, se não estiveres em mim. Se nós não tivermos em Cristo de maneira nenhuma, nós falaremos a sua palavra. O que é que foi Nicodemo, né, que disse? Nicodemo, capítulo 13 de São João. Ninguém pode fazer esses sinais que ele faz se Deus não for com ele. Então, meus irmãos, muitas das vezes nós realizamos a obra de Deus e causa admiração àquele a quem usa. Quem ouve, quem escuta a palavra de Deus na nossa vida, no nosso procedimento, nós estamos diante de Deus para viver uma vida separada do pecado.